Pare de ficarem achando que só porque as mulheres conversam com vocês ou sorrir pra vocês, isso não quer dizer que elas querem ficar com vocês ou estão se oferecendo ou quer dar pra vocês. Vocês distorcem todo o contexto, vocês que pensam errado, vocês que acabam se enganando e a gente que paga o pato. Na verdade, esse recado não é só para os homens, mas sim para todas as pessoas em geral, porque todo mundo tem um costume de julgar muito. Julgar pelas aparências, julgar sem saber o que está acontecendo. E só de ver uma pessoa, uma mulher, por exemplo, conversando com um homem ou dando risada, se divertindo, já tenho o costume de pensar, ela tá se oferecendo. Ou vice-versa, às vezes o homem tá conversando com uma menina ali, eles falam, ele tá afim dela. Não é assim, gente. E eu passei por um momento muito constrangedor no meu trabalho. Eu trabalhava num local em que era uma sala cheia de meninas. E eu sempre fui muito amiga de homens. Sempre tive mais amigos homens do que mulheres. Eu sempre me dei muito melhor com homem do que mulher. Porque eu sempre fui mais piazão, assim. Então eu conversava besteira, eles me tratavam como homem, eu tratava eles, tipo, como mulher, assim. E fluía uma conversa legal, e com os meus amigos sempre teve muito respeito, então eu sempre me acostumei, porque eu sempre tava no meio de homens, assim, eu sempre tive bastante primos homens, então eu me interessava pelas coisas que eles faziam, jogar bola, então eu sempre me intrometia no meio. Então eu sempre me acostumei. E nesse meu trabalho era uma sala só de mulheres. Então, para eu me adaptar foi um pouquinho difícil, sabe? Porque a mulher sempre tem aquela coisinha de picuinha e todo mundo TPM, e já sai faísca. É coisa de louco. Então, mas elas eram muito gente boas. Só que apareceu um rapaz no setor que ele não ficava na nossa sala, né? Ele ficava na recepção. Então, no meu horário de almoço, eu terminava de almoçar e conversava com ele. Eu achava ele muito gente boa e ele era novo, então, para ele se enturmar, né, com o pessoal. E a gente conversava sobre tudo. Eu falava do hospital, né? E conversa totalmente sem malícia nenhuma, nem do meu lado, nem do lado dele, sabe? Mas as pessoas viam com outros olhos isso lá na empresa. Eu não podia conversar com ele, que as pessoas já achavam que eu estava dando em cima dele. E isso nem vinha dele, não era nem ele que estava pensando isso. Eram as outras pessoas que nos viam conversando, sabe, no nosso intervalo. E era totalmente o contrário. Era só amizade, eu gostava de conversar com ele e as pessoas acabavam entendendo de uma maneira errada. E teve um dia que essas meninas do meu setor, elas me puxaram num canto e falaram bem assim, que achavam melhor eu parar de conversar com ele, parar, tipo, no meu intervalo, parar, né, de ficar lá com ele conversando. E eu não entendi. E perguntei, mas o que tá acontecendo? Ele falou alguma coisa? Ele tá pensando errado alguma coisa? Eles falaram, não, é que sempre que a gente passa e vê vocês conversando, parece que você tá dando em cima dele, parece que, né? E isso não vai ser bem visto aqui na empresa. E eu falei, gente, mas é totalmente ao contrário, porque eu não quero nada com ele, a gente conversa e eu sempre fui muito simpática. E isso que as pessoas nunca entenderam assim da minha parte, sabe? Sempre teve confusão nesse meio. Porque eu sempre fui muito simpática, eu me considero uma pessoa muito extrovertida, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir com as pessoas. E as pessoas nunca entenderam isso, sabe? Então,
pra elas, se eu converso demais com um rapaz, alguém do outro sexo, essas pessoas acabam pensando que eu quero alguma coisa a mais, sendo que nunca foi assim, sabe? Eu acho que se eu quero ficar com alguém, eu vou lá e eu deixo transparecer que eu quero ficar e não fico, tipo, conversando e não tem nada a ver, sabe? E eu acabei passando por um momento bem constrangedor, eu fiquei muito chocada quando elas vieram me falar isso. E eu ficava pensando, nossa, será que tem alguma coisa de errado comigo, do jeito que eu interajo com as pessoas? Será que o problema sou eu? E eu tentei mudar esse meu jeito, sabe? Só que eu não conseguia, porque é o meu jeito mesmo. Eu converso demais, eu falo demais, eu dou risada demais, sabe? Então eu não conseguia mudar esse meu jeito, sabe? E eu ficava pensando, mas será que eu tô errada? Será que eu dou mesmo transparecer que eu quero ficar com essa pessoa que eu tô conversando, sendo que eu não quero? E depois de um tempo, depois de conversar com algumas pessoas, eu realmente tive certeza que o problema não era eu, e sim os olhos das pessoas que me viam, ou qualquer outra pessoa que seja desse jeito. Eu acho que tem muita confusão assim na sociedade disso. A gente não pode conversar demais ou rir demais, ser extrovertida demais, simpática demais, que a gente já quer alguma coisa em troca, a gente tá querendo alguma coisa, sendo que não é assim, sabe? Então eu nunca entendi. Agora que, né, eu entendo um pouco mais isso, mas agora eu não ligo, sabe? Eu realmente não ligo, mas antes eu ligava bastante porque as pessoas pensavam, então eu achava que eu é que tava errada, eu é que tinha que mudar, né, ser menos extrovertida, menos simpática. No entanto, que teve dias assim, depois que elas me falaram isso, teve dias que eu mal cumprimentava o garoto, assim, sabe? E eu me sentia muito mal por isso, porque ele não tinha culpa de nada, não era nem ele que estava pensando coisas, eram as pessoas ao nosso redor que viam maldade onde não tinha, sabe? Então, eu queria deixar esse recado pra vocês, pra gente julgar menos, tentar conhecer as pessoas melhores pra saber como elas são no dia a dia, porque eu no dia a dia eu sou assim, eu converso, eu sou extrovertida, eu dou risada. Então, pra gente procurar, né? Entender as pessoas, conhecer as pessoas e não julgar. O mundo seria tão melhor se a gente parasse de julgar um pouco, porque não é nosso trabalho julgar as pessoas. Eu acho que quem tem que nos julgar é Deus. Deus nos julga pelos nossos atos, Ele sabe o que tem em nossos corações, Ele sabe o que se passa na nossa mente. Então a gente devia simplesmente parar de julgar, porque esse não é o nosso trabalho, a gente não tá ganhando nada com isso. E só plantando uma semente ruim, sabe? E que depois a gente é que vai colher esses frutos ruins. Então, eu gostaria de deixar esse recado para vocês. Vamos, né, ter mais amor, mais paz no coração, né? Que tudo fica melhor.